Isso, reservado. Lá no reservado. Uhum. Acho que sim. Os caras fizeram uma apresentação eu vou falar aqui, sim, eu falo aqui que eu chamo presidente e depois tem o Taylor que vai fazer uma apresentação dos slides. Não, é só uma hora que ele ficar aqui, talvez o presidente aqui, as apresentações, não precisa seguir. E qualquer coisa eu dou para ele. Dá uma agitada. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Geral da Associação Catarinense de Construtores e Afins, ACCA. O evento se torna ainda mais especial por celebrar uma data especial, pois trata-se da Assembleia de Fundação da ACCA. Assim sendo, em nome da associação, gostaria de cumprimentar e agradecer a todos os presentes e também para aqueles que, mesmo não podendo estar aqui neste momento, contribuíram na construção da história da entidade e para a realização deste importante evento. A noite de hoje será marcada pela apresentação oficial da CCA para a sociedade, assim como da sua diretoria. Missão: a nossa razão de existir. Promover as aspirações e interesses de nossos associados através de um ambiente de excelência, influenciando e igualmente contribuindo para o crescimento e fortalecimento de todo o segmento em nosso Estado. Visão: o nosso futuro. Alcançar altos níveis de valorização, de qualidade, sendo reconhecida como uma entidade desenvolvedora e empreendedora. Valores: princípios, nossas características, atitudes, éticos e de respeito, respeito às normas e leis vigentes, apartidária, estar em consonância com a sociedade e seus valores, transparência e proativa. Ainda durante este evento serão entregues os certificados de sócios fundadores e serão apresentadas as ações junto à Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades e alterações a serem promovidas no programa Minha Casa Minha Vida. Nossos agradecimentos, agradecendo aos sócios fundadores que durante todos esses últimos meses, estiveram recebendo visitas, conversando e abraçando realmente essa causa da CCA. Agradecemos às empresas apoiadoras e também à Câmara de Vereadores por ceder esse espaço para a gente organizar esse importante evento, a Pavão e Camacho Advogados, a MAST Soluções Contábeis, a LiveC Patrimônios Digitais, a CHR Soluções Condominiais e a Face Mídia Comunicação. E agradecimentos também ao imprescindível apoio recebido para a realização deste evento dos nossos patrocinadores, Alfa Correspondente Bancário, Alugcom, locação de containers, EG Consultoria e Projetos de Engenharia, GPSA Construtora Incorporadora, Imobiliária Borba, Princicar Veículos. Neste momento, quero convidar as seguintes autoridades para compor a mesa. O senhor Gilbert Rodrigues, presidente da ACCA. O senhor Giovânio Gonçalves, vice-presidente da CCA. O senhor Daniel Goulart de Oliveira, primeiro secretário da CCA.
e o senhor Cristiano Henrique Ciber de Oliveira, segundo secretário da CCA. Convidamos também para que se posicionem nas mesas aqui à frente as seguintes autoridades: Alexandro de Jesus, assessor parlamentar do deputado estadual Rodrigo Minotto. O assessor parlamentar Reginaldo Jorge, assessor do senador Paulo Bauer. Conrad Hens, tesoureiro da AGESSE. Juliano Will, diretor da Câmara de Vereadores de Joinville, representando o presidente Fernando Krelling. O engenheiro civil Telmo Vimes, da AGESSE CREA Santa Catarina. Tiago Bernardi, engenheiro da Caixa Econômica Federal. E os representantes do nosso Legislativo Municipal, vereador Maurício Peicher. Vereador Rodrigo Coelho. Vereador Odir Nunes. Vereador Wilson Paraíba. E o vereador Rodrigo Facchini. Convidamos para fazer uso da palavra, representando todos os vereadores aqui presentes, o vereador Maurício Peicher, que falará em nome do Legislativo Municipal. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o Gilbert e toda a sua diretoria que hoje estão tomando posse na associação. Saudar aqui as autoridades já nominadas, mais especialmente os nossos vereadores, o Rodrigo Coelho, que é membro da Comissão de Legislação e Justiça, vereador Odir Nunes, que também faz parte de várias comissões da Casa, e o vereador Rodrigo Facchini, ex-presidente da Câmara, também presidente da Comissão de Finanças, vereador Wilson Paraíba, que faz parte da Comissão de Urbanismo, o Juliano, que representa o nosso presidente, Fernando Krelling, e todos os convidados, mas especialmente vocês, que são empresários e são construtores. A alegria de a gente receber na Câmara de Vereadores essa noite para tomar posse a Associação Catarinense dos Construtores. Um ato muito importante e num momento muito certo, onde que vocês se organizam para poder tomar atitudes e decisões em prol da construção, não só da nossa cidade, mas de todo o estado de Santa Catarina. Nós, aqui da Câmara de Vereadores, acompanhamos um pouco todo o trabalho de vocês, a luta de vocês, para a construção da Lei de Ordenamento Territorial. Tivemos aqui, eu já visualizo um ou outro, que esteve presente em todas as discussões que nós tivemos na Lei de Ordenamento Territorial, porque afetava e afeta diretamente a construção da nossa cidade. A construção que é o alicerce da nossa economia. Nós sabemos que a economia, ela melhora ou piora de acordo com a questão da construção. Construção que mais gera emprego junto com o serviço, a área de serviço é a construção. Por isso, essa força que vocês têm e agora organizado, com certeza, vão ter várias e várias conquistas e melhorias, tanto para o trabalho de vocês, para a área construtiva, como também vão fazer o bem para a nossa cidade e para o estado de Santa Catarina. A ideia surgiu em Joinville, criada aqui em Joinville, e que automaticamente e pela necessidade
correu a nossa região e depois da nossa região todo o estado de Santa Catarina, que se organiza para poder fazer essa associação crescendo, nascendo fortíssima. Talvez a maior associação que nós vamos ter aí de empresários na área de construção do Brasil. E isso é muito bom. E nós da Câmara de Vereadores, todos os vereadores, com certeza, estaremos aqui sempre prontos para recebê-los, para discutir aquilo que for melhor para vocês e para a cidade de Joinville. A Lei de Ordenamento Territorial teve um debate, e eu lembro que eu fui, inclusive, ali no CDL, numa discussão, quando falava-se em geminado, que deu início àquela febre, né, de construção, e que não tinha muitas regras, e que, infelizmente, tinha que se colocar algumas regras para poder fazer com que o crescimento e também a organização pudesse ter. Mas sempre, e todos os vereadores foram unânimes dizer, vamos escutar os construtores. Quando pediram para nós, olha, tem que ser com 5 metros à frente, outros diziam 4, outros 3, nós dizíamos aqui, vamos fazer aquilo que é melhor para a área construtiva, para os empresários e também para a cidade. Então, foi muito debatido e, no final, pela força de vocês, pela organização de vocês, foi colocado na Lei de Ordenamento Territorial aquilo que vocês queriam. Foi atendido, fizeram reunião com o prefeito, reunião com a Câmara de Vereadores e nós sabemos que o melhor é aquilo que vocês que vivem o dia a dia, que sabem para vocês e para a cidade. O que nós, vereadores, o que nós, poder público, temos que fazer é facilitar a vida de vocês. Facilitar. E nós sabemos ainda que a situação não está boa. Primeiro, a econômica do Brasil, mas nem vou entrar porque isso, todo dia, só ligar a televisão, a gente vê a porcariada que tem e dá até nojo. Mas nós estamos falando em todas a área de licenciamento que tem que ter, de alvarás que tem que ter, de busca de Secretaria de Meio Ambiente, que demora, que joga para um, joga para outro, os técnicos atrasam. Tem construção que demora 2, 3 anos para fazer, para sair do papel. E isso nós temos que eliminar. Vereador Odir, nós já discutimos, já fomos em algumas cidades, vereador Rodrigo Coelho, o Facchini foi, lembro, lá em Uberlândia, em Goiânia, onde com o alvará sai em 24 horas. Nós temos que ter esses modelos, né, que seja feito de uma maneira rápida, eficaz e que não atrapalhe a vida dos empresários, que facilite. Ora, tomamos algumas decisões aqui em Joinville, já sabe, presidente. Alguma delas, por exemplo, é que quem tem que ser responsável pela obra é o engenheiro que assina e não a prefeitura. Então, para que leva lá para a prefeitura passar todos os órgãos para dizer se pode ou se não pode? Quem não pode, quem que pode e que não pode, o engenheiro tem que dizer. O projeto tem que dizer e depois tem que ser fiscalizado e cobrado. E não ficar lá na prefeitura 6 meses, 7 meses, 8 meses para dizer o que pode e o que não pode. Isso nós já conseguimos, já diminuiu o número de dias para o alvará. Mas ainda não é o ideal para a nossa cidade de Joinville. Nós precisamos muito mais, melhorar muito mais, dar condições. Pelo momento atual que nós vemos da tecnologia, isso tem que ser feito tudo muito rapidamente online. E isso que nós queremos agora com a Lei de Ordenamento Territorial, um novo momento que se faça tudo online e faça muito rapidamente para facilitar a vida de todos, né? E tirar a burocracia e impedimentos do caminho, além da área ambiental, que é outro problema aqui em Joinville. Lutamos também por uma situação e precisamos da ajuda de vocês, é o Código Florestal. Código Florestal que em Joinville precisa ter o afastamento dos rios para a construção 30 metros. É um absurdo. Uma cidade que foi construída em cima de rios, lá de rio, como é que nós podemos ter 30 metros? Está impedindo várias regularizações e várias novas construções. Já tem um acordo para 15 metros, mas nós temos uma lei municipal que fala em 4 metros, 5 metros. Tem áreas já consolidadas que nós temos que trabalhar para isso. É uma luta da Câmara de Vereadores que nós vamos fazer, estamos fazendo para poder conquistar e facilitar, então, as construções e as regularizações no município de Joinville. E outras mais lutas que nós vamos ter e precisamos daí a união com vocês para poder melhorar a área construtiva do município de Joinville. Vem aí
um novo momento. Está vindo para a Câmara o IPTU progressivo e a outorga onerosa. São dois instrumentos que regularizam a Lei de Ordenamento Territorial e o Plano Diretor, e que vocês têm que se envolver nessa luta. O que é o IPTU progressivo? O que ele vai tratar? De que forma vai tratar? Isso vocês têm que estar participando como associação. O outro é a outorga onerosa. O que nós queremos de construtivo? Eu, por exemplo, eu já falei com o prefeito, está aí, os vereadores que estavam lá conosco, falei para o prefeito, em Joinville, nós temos uma lei que só autoriza 45 metros de altura. Vai ali em Blumenau, estão construindo um prédio de 110 metros de altura. Vai em Camboriú, nem se fala, 150. Nós temos que deixar isso livre. Mas hoje é 45 e não podemos construir ainda porque não tem outorga onerosa, que vai vir com mais 50%, então 67 metros e meio. Eu acho que ainda é pouco para Joinville. Nós temos que olhar a questão que nós trabalhamos também, que foi as áreas alagadiças. Em Joinville tem mais de 50% de áreas alagadiças e que em um momento alguém colocou lá que precisava IV para tudo. Quando vai fazer um IV, estudo de impacto de vizinhança, quanto custa para vocês construtores? Quanto vai custar no preço final? Isso nós temos que discutir aqui na Câmara de Vereadores. Por isso, presidente, não quero me alongar, mas nós, os vereadores, nos colocamos à disposição e vamos sim discutir com vocês e escutar vocês que vivem o dia a dia da construção. E agora, como associação, tem muito mais força. Eu peço só que Deus abençoe vocês, a direção, a iniciativa, né? E conte conosco, conte com a Câmara de Vereadores. Obrigado, um abraço e parabéns. Muito obrigado, vereador Maurício Peixe. Convido para fazer uso da palavra o presidente da Associação Catarinense dos Construtores e Afins, Gilbert Rodrigues. Senhoras e senhores, em nome da Associação Catarinense de Construtores, ACCA, saúdo novamente as autoridades presentes, oriundas de diversas esferas, municipal, temos também a nível federal, né, e também a nível estadual. As entidades empresariais e de classe, órgãos de notícias e sociedade em geral. Registro igualmente o nosso apreço aos colaboradores e prestadores de serviços, que nos têm ajudado nessa valorosa empreitada. Também em especial uma saudação a todos os associados da CCA, que nos deram um voto de confiança, demonstrando sensibilidade e visão associativa, ao acreditar e participar nessa promissora entidade. Quero externar igualmente, de maneira fraterna, um cordial agradecimento ao meu amigo e nosso vice-presidente Giovânio, que, sem o seu companheirismo e amplo conhecimento, nada disso seria possível, e bem como aos nossos diretores e assessores, que atuam de forma voluntária, sem nenhum ganho, e que estão sendo fundamentais para a efetivação e desenvolvimento desta entidade. E posso afirmar que compreendo o desafio, a dimensão e a importância da CCA, e sinto-me honrado de estar aqui nesta noite e agradecido a todos vocês por terem acolhido o nosso convite e poder conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, o nosso serviço. Assim, senhoras e senhores, damos início agora de forma oficial, para nossa alegria, os trabalhos de nossa associação, fruto de muitas lutas, da organização de vários segmentos importantes da sociedade, em particular dos micros, pequenos, médios construtores, que aqui em Joinville, atualmente são mais de 400,
e que, se somados ao nosso segmento afins, ou seja, os que têm afinidade conosco, certo? Podemos elencar mais de 30, como disse o próprio vereador Maurício, né? Imaginem isso agora em Santa Catarina e a nível Brasil. A CCA já chegou na casa de 200 associados, em praticamente no primeiro mês de inscrições. E sem contarmos em outras cidades que já estão se somando. Mas eu quero mencionar um pouco de quem são nossos parceiros, os nossos companheiros. Serralherias, vidraçarias, empresas de concreto usinado, agrimensores e topógrafos, engenheiros, arquitetos, mestres de obras, materiais de construção, imobiliárias, corretores, britados e areias, serrarias, materiais elétricos, eletricistas, marmorarias, gesseios e tintas e por aí vai. Realmente a união desse segmento vai nos deixar cada vez mais fortes. Agora, falarei um pouco do nosso início até o presente momento, as nossas vitórias marcantes, o trabalho atual e os nossos objetivos futuros. Será um breve retrospecto importantíssimo sobre a formação da CCA, que muitos talvez não saibam. Ela iniciou suas atividades na forma de uma pequena comissão, em 2013 e 2014, para fazer frente ao anteprojeto da LOTE, Lei de Ordenamento Territorial, como bem disse, né, o vereador, e que se apresentava com muitos pontos polêmicos e imperfeitos à nossa cidade, mas com muita participação da comissão, seus colaboradores junto à sociedade, a todas as audiências públicas, não faltamos uma, promovidas pelo Ministério Público. Conseguimos conscientizar a todos e, de uma forma organizada e esclarecida, reverter o quadro prejudicial, sendo uma das grandes vitórias do nosso setor. Perfeito. Para abordar outro tema, quero ressaltar que a nossa categoria está entrelaçada com o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que possui significativa relevância para o desenvolvimento financeiro do país. Assim, outro ponto de grande repercussão em nosso segmento envolvendo este programa, que poderia ter graves consequências em todos os municípios catarinenses, e também em todo o Brasil, ocorreu no final de 2016, quando fomos surpreendidos com a publicação da fatídica portaria 539, amparada pela 160, que vocês bem a conhecem, do Ministério das Cidades, em conjunto com normas, com novas normativas da Caixa Econômica, que tinha eficácia e aplicabilidade praticamente imediata, estabelecendo novas regras e critérios técnicos para a construção civil e financiamento do programa e também do procotista via verbas do Fundo de Garantia. Eram medidas que, num primeiro momento, apresentavam ser um avanço para a construção civil, mas, de fato, para quem vive e conhece o setor, era notório que estavam desconectadas com a realidade, utópicas com as circunstâncias e momento em que vivíamos e vivemos hoje. Em face da situação delicada, nós da Comissão dos Construtores e afins, em rápida decisão, tomamos a iniciativa em buscar apoio político, em todas as esferas, e também com outras associações, comissões de construtores de outros estados, e com ações organizadas, manifestações e protestos pacíficos, por todo o país. Conseguimos apoio em todas as esferas, empresariais, da sociedade e política. O nosso pleito era indiscutível e justo, e mais uma vez fomos vitoriosos, pois estávamos amparados na razão e com um apoio maior que é da sociedade brasileira.
E para esse convencimento, apresentamos pontos inquestionáveis que serviram para embasar os nossos argumentos. Novamente, eu quero chamar a palavra do nobre vereador. Sim, seria uma clara ruptura, né, e falência de nosso segmento se alastrando para os outros setores produtivos. Tá? O desemprego em massa, pois de forma direta movimentamos mais de 2,5 milhões de pessoas na construção civil pelo país. 2,5 milhões de pessoas, direta. A diminuição do desafogo e consequente trauma para o setor público, em especial para os nossos municípios, em face do problema da habitação popular, pois o segmento dos micro, pequenos e médios construtores já respondem, em muitos casos, pela construção de maior parte das casas populares, em muitas cidades brasileiras, algo que cada vez é mais complexo para as nossas prefeituras executarem. E Joinville não foge disso. Reduzimos a necessidade imediata de uma maior infraestrutura urbana, visto que utilizamos a estrutura existente nos municípios. Portanto, o poder municipal não precisa criar algo em especial para atender esses novos moradores. Irá desenvolver apenas o seu planejamento natural, utilizando a estrutura já existente. Lembrando que nesse entendimento, a grande maioria da população mais carente não tem condições de arcar com o custo de novas melhorias, inclusive o asfalto, que a nós estava sendo imputado para nós, né, termos que desenvolver o asfalto. Promovemos uma maior integração de todas as camadas sociais da sociedade, pois a oferta de nossos imóveis é disponibilizada para diversas áreas de uma cidade. E se boa parte do segmento parasse de construir, haveria uma drástica redução de ofertas de imóveis, resultando num rápido encarecimento dos mesmos. Investimos praticamente todos os recursos e ganhos auferidos dentro dos nossos municípios, fomentando a distribuição e o avanço regional. Nós aplicamos tudo dentro do município, circula o nosso dinheiro dentro do município. Somos assim um ponto de equilíbrio e referência de mercado, impossibilitando o monopólio ou cartelização da construção civil, sendo uma ótima opção para o consumidor menos abastado, possibilitando uma diversidade de locais para ele residir e de forma livre, sem a obrigatoriedade de serem encaminhados para locais ermos, na periferia das cidades, igual acontece normalmente. Nós damos opção de escolha a essa pessoa. A aplicação irrestrita e justa da velha lei da oferta e da procura. Se um produto é bom, é vendido. E nós vendemos, senhores, nós vendemos. Representamos hoje mais de 30% dos financiamentos habitacionais da Caixa Econômica Federal. Estamos em total consonância com a Carta Magna de 88, ao promover o uso racional do solo, ou seja, os terrenos adquiridos são utilizados e aproveitados para a construção de prédios e condomínios residenciais, casas, sobrados e geminados. Hoje seríamos a maior construtora do país. Diante disso, senhoras e senhores, ficou notório que o nosso setor está sempre sendo colocado à prova, visto o volume participativo do mercado da construção civil que conquistamos, ou seja, são números bilionários que o nosso segmento movimenta em todo o país e que podem criar desejos ardilosos, sectários e protecionistas. Assim, é necessária uma atenção constante e atenta ao mercado, pois agora, com essa compreensão e real dimensão e importância, temos a grande missão de manter os nossos direitos, exigindo normas e leis adequadas, impedindo pseudas medidas e ações tendenciosas.
Também devemos ressaltar que o nosso setor não pode ser mais estigmatizado, ou seja, sermos incluídos e também responsabilizados pelas mazelas construtivas que ocorrem junto ao programa Minha Casa Minha Vida, os quais sabemos que estão ligadas nas faixas, que não estão ligadas nas nossas faixas, ou seja, 2 e 3. O grande problema estava concentrado na sua maioria na antiga faixa 1 ou faixa 1,5, que não podemos participar, nós nem participamos nessa faixa, ou seja, não podemos mais aceitar essa situação, como se fôssemos os bodes expiatórios dos problemas do programa Minha Casa Minha Vida. Para dirimir isso, uma pesquisa recente, importantíssima, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, um dos maiores órgãos da construção, analisou uma pesquisa efetuada pelo Ministério da Transparência em relação às falhas construtivas em unidades habitacionais, e foi constatado que na faixa 2 e 3, o qual pertencemos, verificou-se que o grau de conformidade entre projeto e construção é na ordem de 96% nos imóveis avaliados, ou seja, e a satisfação dos compradores ficou no quesito satisfeitos e muito satisfeitos, superou a casa dos 80%, são números maravilhosos. Vou ressaltar, 96% de tudo que nós colocamos no papel, nós entregamos. Esses são os pequenos que não se falam. Mas eu tenho mais um índice. Além disso, em outro estudo de 2014, efetuado pela Fundação Pública IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, verificou que a satisfação desse público com o programa foi igualmente superior a 8 nas faixas em que nós atuamos. Portanto, o problema não está concentrado no nosso segmento. Pelo contrário, temos sido uma solução, tanto na qualidade construtiva como numa menor inadimplência. Mas o interessante é que essas informações não são destacadas, apresentadas para vocês, sociedade. No entanto, vinham sendo tratados de forma diversa, sendo alvo de críticas que hoje sabemos serem procedentes. Mas a CCA, ao lembrar seu passado, procura tirar lições valorosas e importantíssimas para construir o futuro promissor. E diante disso, aproveitamos a oportunidade para propor alternativas sólidas para o desenvolvimento do nosso segmento e da construção civil, que eu não sei se já foi passado aos senhores, até peço para que o Márcio entregue aquela nossa folha, foi repassado? Com propostas as quais somos convictos que irão se traduzir em investimentos e empregos, contribuindo com a elevação da renda à população. E assim enumero. Primeira proposta, que eu acho que todos devem abraçar: o devido enquadramento e prioridade com tratamento diferenciado e agora sim isonômico em relação aos trâmites e liberações administrativas, jurídicas e financeiras para micros, pequenos e médios construtores, tudo isso em conformidade com a lei geral existente das micro e pequenas empresas. Isso tudo em consonância com o artigo 179 da Constituição. Existe isso. Vamos fazer acontecer isso, senhores governantes. Vamos colocar em prática isso. Participação e inclusão oficial do segmento de micros, pequenos e médios construtores através de seus representantes nos debates e discussões e sugestões do programa, dentre outros visando uma adequação e aprimoramento para a ampliação de novas diretrizes, legislações e normas que devem compreender e estar sintonizadas com a complexidade do setor, propiciando de forma jurídica, dessa forma, uma drástica redução na insegurança jurídica que nós vivemos, contribuindo para o crescimento com maior investimento privado e melhor uso e aproveitamento de verbas do Fundo de Garantia destinadas ao programa. Isso, senhores,
são palavras que dizem o seguinte: se nós começamos uma obra, não pode uma lei, na metade, né, de uma obra, dizer, não, o que você fez não vale mais, e agora daqui para frente é outra. E você olhar o teu mestre de obras, e o pessoal, igual eu vi naquele ano, dizendo, mas Gilbert, o que vai acontecer conosco? São essas pessoas que nós lidamos olhando no olho. Melhoramento da comunicação com maior transparência e agilidade por todos os envolvidos do programa, proporcionando uma maior interação entre esses órgãos públicos e seus diversos setores, administrativo, jurídico e de engenharia, bem como em relação às entidades financeiras, cartórios de registro de imóveis, correspondentes bancários, empresários da construção civil, ou seja, um aprimoramento de todos os envolvidos e seus mecanismos, que muitas vezes são desnecessários, e possibilitando um ajustamento e uma ampliação, e ações que promovam, como repito novamente o nosso vereador, uma desburocratização do setor e do próprio programa. Chega de burocracia, chega de normas que na verdade não se aplicam. Que o Minha Casa Minha Vida, que é estratégico para todas as esferas do governo, pois visa prioritariamente favorecer as famílias de baixa renda, aquelas famílias, senhores, que não têm condições, que seja reconhecido e tratado como um patrimônio do povo brasileiro. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa que é do povo hoje, não se pode mais qualquer um mexer nesse programa, com toda atenção e cuidado por parte do poder público e de todos os envolvidos. Maior repasse de recursos do Fundo de Garantia para o programa, através de seus entes financeiros, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e outras instituições financeiras, privadas e cooperativas de crédito. Agilidade nos trâmites e aprovação e repasse dos financiamentos pelas instituições financeiras, haja visto que os micro, pequenos e médios construtores usam recursos iniciais próprios, e somente ao final de todo o processo é que recebem o financiamento do mesmo. Ficamos às vezes mais de 1 ano e meio para ter de volta o nosso investimento, mais de 1 ano e meio, é muito tempo perdido entre trâmites e burocracias que passam de 8, 9 meses. A participação de nosso segmento na atual faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida, pois quando de sua criação, os gestores do programa privilegiaram apenas as grandes corporações do setor da construção civil brasileira, e sabem, nos deixaram de fora. Por quê? Por que nós estamos fora se nós temos um índice tão bom de qualidade e tudo mais? Será que não podemos construir isso? Sugerimos também a unificação de trâmites locais. Por exemplo, isso interessa muito ao município. Isso eu acho que nós podemos contar com os nobres vereadores, que aliás sempre estiveram do nosso lado. Isso nós temos que reconhecer, e isso a todos. Sempre fomos muito bem recebidos nessa casa. Assim, sugerimos a unificação de trâmites locais de vistorias entre a Prefeitura, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiro, possibilitando uma maior celeridade e ganho para todos os envolvidos. Por que esses 3 órgãos não vão juntos e não fazem isso rápido? Por que tem que demorar 90 dias, 4 meses para isso acontecer? A Prefeitura perde com isso, o município perde, a cidade perde. A manutenção e aprovação dos aspectos técnicos construtivos, como projetos do programa Minha Casa Minha Vida para os municípios, com o menor envolvimento possível de outros órgãos públicos, haja vista que os municípios são as maiores autoridades, conhecedores de todos os problemas habitacionais do país. Brasília tem que liberar, deixa os municípios trabalhar, deixa a Câmara trabalhar, deixa o pessoal trabalhar, deixa a gente trabalhar. Não se metam, o Brasil é muito grande, deixa que cada município, cada estado que defina a sua situação. Nós temos pessoas competentes aqui nos municípios para fazer isso. Temos legisladores, temos muito aqui. Maior acesso ao crédito aos clientes do programa, principalmente nas faixas com menores índices de inadimplência, na faixa 2 e 3. Se nós somos os que constroem razoável, bem,
ótimo, estamos acima do que está a média. Se nós temos um índice de inadimplência menor, por que não se libera mais para as nossas faixas? Vamos liberar para a faixa 2 e 3. Sobre as ações da ACA agora, caminhando para o final. Já me encaminho, para a minha explanação, no caso, em relação às nossas ações regionais, para o presente e para o futuro. E para isso eu cito, em primeiro lugar, sermos reconhecidos e respeitados pelo nosso trabalho, ou seja, somos empresários sérios que estão cumprindo dignamente o seu dever. Se alguém que atuava no segmento de panificação, ou padeiro, ou que seja, ele é construtor, mas ele é amparado por toda uma assistência técnica, e ele constrói bem, e o produto chega ao final, e somos 96% de qualidade, nós somos empresários. Esse indivíduo, ele é empresário, ou alguém nos diz que não é. Somos sim empresários, e estamos desenvolvendo esse país de uma maneira séria, querendo fazer a coisa séria. O que não podemos mais aceitar, essas palavras pejorativas, denegrindo a imagem daquele empresário que luta pelas cidades, que luta pelo Estado, que luta pelo país. E a gente está cansado de ouvir essas coisas. Queremos ser tratados com dignidade. Somos empresários. Queremos estar presentes em muitas cidades catarinenses. Isso já acontece. Tijucas, agradeço o pessoal de Tijucas, pessoal de Brusque aí, Fraiburgo, Barra Velha, e de outras cidades que estão presentes. Fomentar o desenvolvimento, o aprimoramento do setor, através de treinamentos e cursos. E só dizendo sobre as cidades, esse vai ser o nosso grande trabalho. Nós vamos pulverizar isso dentro de Santa Catarina. Se com um mês nós já atingimos esses índices, em um ano vamos atingir cifras realmente, números muito grandes. E isso está acontecendo no Brasil inteiro, senhores, no Brasil inteiro. Então, estamos preocupados com treinamentos e cursos, e isso vai ser projeto nosso, e vamos estar atuando dentro disso. Vamos dar continuidade a ações junto ao Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outras instituições. Vamos proteger o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa da população mais carente, que estão satisfeitas com o que nós fazemos. Estreitar o nosso relacionamento com as prefeituras, bombeiros, vigilância sanitária, cartórios, e assim como a gente sempre tem feito. Promover ação social. Nenhuma entidade pode se dar ao luxo e imaginar que pode viver apartada da realidade do nosso semelhante. E nós estamos juntos, e vamos estar promovendo isso também. Vamos estar juntos com essas pessoas que precisam, que necessitam, dando informações, colaborando naquilo que nós podemos. Assim, a boa semente está sendo plantada em terreno sem vaidades, pois compreendemos o nosso universo transitório. No entanto, a compreensão em se fazer o melhor, deixando um legado para as próximas administrações. A nossa única certeza é que não devemos nos preocupar apenas com situações momentâneas, que são extremamente fundamentais. A exemplo, nós temos essa preocupação, senhores, a passarinheira no telhado, a descarga de água dupla, ou se vai ou não as pingadeiras, pois isso será recorrente, é importantíssimo, Devemos sim entender que o principal está na filosofia do nosso setor, respondendo às seguintes perguntas. O porquê estamos trabalhando no segmento da construção civil? Se queremos fazer melhor, qual o significado para vocês ao entregarem pessoalmente as chaves de um de nossos imóveis para um cliente do programa Minha Casa Minha Vida? Eu conheço esse sentimento e é maravilhoso. Aquela pessoa que luta a vida inteira para ter a sua casinha, e nós entregamos a chave. Olhando no olho dessas pessoas. É um sentimento indescritível, maravilhoso, e entregando coisa boa. E se vocês ainda acreditam em nosso progresso nesse setor, sem uma entidade que nos defenda verdadeiramente,
É possível existir o nosso setor hoje sem uma entidade? Depois de tudo que eu já citei e do que eu já falei? Bem, e por fim, somos responsáveis em concretizar esta missão e somos os primeiros, os desbravadores, os primeiros em Santa Catarina e no sul do país talvez sejamos os terceiros, com a responsabilidade de fazer bem feito e não frustrar as expectativas, mesmo sabendo atuando num cenário e mercado dinâmicos, e está em jogo a nossa sobrevivência. E para isso, necessitamos que surjam mais líderes, precisamos de líderes, com o brilho da luz em seus olhos, que vislumbrem em primeiro lugar o coletivo, que compreendam os nossos valores e objetivos, e que acima de tudo entendam que com a felicidade de nossos semelhantes, seremos também felizes. Portanto, muitas felicidades a todos e obrigado. Depois dessas bonitas e emocionantes palavras do presidente Gilbert, começaremos neste momento a apresentação das diretorias e a posse dos respectivos diretores. Diretoria Contábil e Financeira, senhor Daniel Goulart de Oliveira. Das atribuições da Diretoria Contábil e Financeira, responsável por arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos, mantendo em dia a escrituração da CCA, pagar as contas e apresentar mensalmente um balancete da situação econômica financeira, além de outras atividades. Diretoria de Marketing, senhor Jason Diego Borba, Márcio Ishikawa e Alessandro Tobler. Das atribuições, elaborar planos estratégicos de publicidade e propaganda, sempre visando a situação socioeconômica e cultural da CCA, organizar e acompanhar pesquisas de mercado voltadas à solução de problemas apresentados ou levantados pelas diversas áreas ou a constantes avaliações da posição da CCA no mercado, além de outras atividades. Diretoria de Normas Legais e Assuntos Públicos, senhor Jusemar Taylor Sevenani e senhora Josiane Cruz. Das atribuições da diretoria, trabalhar com órgãos públicos, a fim de agir junto aos departamentos e órgãos técnicos dos mesmos, possibilitando as modificações necessárias no plano de zoneamento geral, bem como o planejamento global no Código de Obras e suas possíveis modificações, de acordo com os interesses da comunidade, além de outras atividades. Diretoria Administrativa e Jurídica, senhor Cristiano Henrique Ciber de Oliveira. Das atribuições, acompanhar a execução e o cumprimento dos contratos e termos de parceria eventualmente firmados, organizar, controlar e informar todos os aspectos que envolvam trâmites jurídicos, admitir e demitir colaboradores com aval do presidente, fazer a gestão das dependências físicas da CCA, entre outras atividades.
Diretoria de Assuntos Sociais e Eventos, senhor Paulo José de Carvalho Felício e senhor Tarcísio de la Justina. Das atribuições, organizar e realizar atividades sociais e interações com os associados, elaborar programa de solenidades, programar políticas socioassistenciais nas perspectivas de prestação de serviços e ação educativa na área de saúde, educação e lazer, além de outras atividades. Diretoria de Treinamentos e Cursos. Senhora Mirna Rúbia da Silva Comondili e Luiz Fernando Piva. Das atribuições, planejar e executar e avaliar as atividades estruturadas de formação associativa, como cursos, seminários, encontros, emitir, registrar e entregar certificados de participação em eventos de capacitação, conforme critérios pré-estabelecidos, além de outras atividades. Agora sim, Diretoria de Inteligência de Mercado, senhora Tainã Camila Blasius Martins e senhor José Soares da Silva. Das atribuições, de forma legal e ética, promover a criação de um banco de dados para gestão e conhecimento do mercado acerca de novos produtos, técnicas e fornecedores que tenham impacto direto ou indireto no nicho de mercado desenvolvido pelos micro, pequenos e médios construtores e incorporadores, identificar novas oportunidades de mercado, além de outras atividades. Diretoria de Associativismo, senhor Hercílio Rafael Boaventura. Das atribuições, promover e difundir a importância do associativismo como ferramenta indispensável para uma sociedade organizada e forte, fomentar parcerias que venham a promover o fortalecimento e o crescimento da CCA, além de outras atividades. A diretoria executiva, que toma posse nesse momento, ficará no mandato até a data de 31 de dezembro de 2017. Passo novamente a palavra ao presidente Gilbert Rodrigues. Com os poderes que foram me atribuídos em estatuto, nomeio a toda a nossa diretoria. Um abraço, felicidade a todos aí. Convidamos os nossos representantes do Legislativo, do Executivo e demais representantes das entidades aqui presentes para que, neste momento, assinem o termo de compromisso com a CCA, aquele que vocês receberam agora há pouco, e a CCA aproveita a oportunidade para requerer a todas essas autoridades para conhecer e se empenhar nos principais pontos de interesse da classe formada por micros, pequenos e médios construtores. Para a CCA, esses pontos irão dar um maior impulso ao segmento da construção civil, traduzindo em maior investimento em empregos e contribuindo com a elevação da renda da população.
Neste momento, faremos um intervalo de alguns minutos para as autoridades da mesa e também aos que posicionados aqui na frente estão. Tomem seus assentos no auditório para, em seguida, assistirmos à apresentação das ações da CCA junto à Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades e também sobre as alterações a serem promovidas no plano Minha Casa, Minha Vida. Intervalo de 5 minutos. Taylor está ali, né? O importante é o Taylor, está ali. Posso dispensar com o pessoal? Sim. Senhoras e senhores, dentro do cronograma, neste momento convido o arquiteto Jucimar Taylor Sevenani, que fará uma apresentação das ações da CCA
junto à Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades e também sobre as alterações a serem promovidas no plano Minha Casa Minha Vida. Com a palavra, o arquiteto Jusemar Taylor Sevenani. Boa noite a todos. Eu vou contar a mesma história que foi contada pelo Gilbert, talvez de uma forma um pouco mais resumida e com uma outra visão também. A história todo mundo já conhece, porque todo mundo vivenciou essa história, todo mundo sofreu com ela, sentiu todas as dores. Mas uma coisa que eu acho que é importante destacar nessa história é reconhecer onde nós erramos e de que forma nós reagimos. Nós precisamos ser cutucados para conseguir nos organizar. Nós temos que admitir que antes de existir toda aquela discussão da lote, todas essas mesmas empresas existiam, e elas não se reuniam, elas não se conheciam. Talvez de forma muito pontual, ou alguma ou outra situação, mas nós não éramos organizados. Nós, como esse conjunto de coletividade, nós não existíamos. Então nós somos forçados a sair da nossa zona de conforto para então reagir. Eu tive a oportunidade de participar da maioria das reuniões que aconteceram, tanto aqui quanto fora aqui de Joinville, e a pergunta que sempre acontecia antes da reunião era: quem são vocês? E eu não sabia responder. Então, em geral, era uma equipe de reunião, dava sorte quando alguém tomava a iniciativa e falava alguma coisa, outro começava a gaguejar um pouco, quando dois falavam coisa diferente, porque nós não tínhamos nenhum tipo de identidade definida ainda. Hoje nós temos. Hoje nós somos a Associação Catarinense de Construtores e Afins. Essa identidade e essa representatividade é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir buscar um posicionamento na hora de conversar com vereadores, de conversar tanto a nível nacional, municipal, né, e também nessas ações a nível nacional, das quais a gente tem realizado com uma certa frequência também. Então, essa questão, para mim, é uma das questões mais importantes, essa questão da definição, de marcação, de representatividade. Eu queria só relembrar também um pouco essas questões das ações da lote, né? Eu vim aqui para falar das questões de Brasília, mas eu queria só ressaltar uma questão bastante importante aqui, que hoje, revendo aquilo que aconteceu, toda essa discussão da lote foi extremamente importante para nós, porque foi lá que nós saímos dos nossos escritórios para nos reunir e criar um embasamento técnico para fazer a defesa daquilo que nós defendemos também lá em Brasília. Se nós fôssemos para Brasília sem antes viver todo aquele momento que nós vivemos a lote, seria muito difícil de criar todo aquele embasamento de defesa. Então, na época, foi muito desconfortável, mas hoje eu entendo aquilo como um grande aprendizado inicial que conseguiu criar uma força muito grande de representatividade e de defesa. Isso foi muito importante na hora de conversar com Caixa Econômica, com o Ministério das Cidades, elaborar documentos. Então, a lote fez muito bem para nós, né? É quase certo que hoje esse evento não estaria acontecendo se não tivesse acontecido toda aquela discussão da lote. Então, é sempre interessante analisar os pontos positivos dos degraus de quando a gente leva, aparentemente, uma rasteira, mas a gente consegue se reerguer e sempre se fortalece. E nós somos prontos para continuar fazendo isso. Nas ações da lote, só relembrando, teve basicamente 2 pontos principais que foram definidos a nosso favor, que foi a grande discussão. Primeiramente, a frente mínima, que também foi discutida anteriormente aqui na fala do vereador Maurício Peixe, e também nós buscamos algumas situações para conseguir fazer prédios com maiores alturas, com maior densidade, em regiões em que nós não conseguiríamos mais construir.
passada a lote, nós voltamos para a nossa zona de conforto, né? Nós poderíamos já ter aprendido naquele evento todo e adiantar isso aqui, mas nós precisamos levar uma segunda cutucada. E essa segunda cutucada, quando ela veio, a Mirna lembra bem, ela sempre repete a data e a hora que ela recebeu o comunicado, mas ela era inicialmente desesperadora. A gente brinca que parecia que nós estávamos num jogo de videogame, que cada vez que passava a fase ficava mais difícil. Ela foi realmente desesperadora no começo, nós não sabíamos nem por onde começar a buscar o caminho, como o Gilbert falou, nós buscamos apoio político, então nós conseguimos contatos com diversos tipos de representantes a nível federal. Tivemos uma união nacional, isso é importante ressaltar aqui também. Esse grupo aqui de Joinville e também da outra cidade, de Tijucas, né, foi bastante representante nessa época, me perdoe se eu esqueço de outra cidade, mas esse grupo foi a Brasília e lá nós nos encontramos com diversos outros estados que estavam passando por a mesma situação e nós vimos que tínhamos dores muito semelhantes. E lá então nós conseguimos acesso ao Ministério do Trabalho, Ministério das Cidades, recentemente tivemos reunião no CAL, CONFEA e principalmente Caixa Econômica. Nós tivemos grandes reuniões na Caixa Econômica. Uma das coisas que foi muito importante, eu queria ressaltar aqui também, é que em todos os momentos nós fomos ouvidos, tanto aqui em Joinville, na época da lote, e todas as viagens que foram feitas para Brasília, nós sempre fomos muito bem recebidos e fomos sempre de portas muito abertas, assim, até assustadoramente às vezes. E tudo foi feito de uma forma muito transparente, sempre cara a cara e sempre com conversas com um nível técnico muito bom. Nós fomos elogiados muitas vezes em Brasília em função desse nível técnico que nasceu justamente nessa discussão da lote. Lá em Brasília, então, nós tivemos inicialmente aquela conversa que vocês conhecem já, que foi no final do ano passado, em que nós conseguimos já reverter alguns pontos quando nós fomos conversar no Ministério das Cidades, em que nós conseguimos estender o prazo para que as pessoas físicas continuassem a executar suas obras e também estender o prazo para que a gente conseguisse finalizar as obras em via sem pavimentação. Nós entendemos que aquilo ali foi uma vitória muito importante e que, se não atende a 100% dos associados e dos construtores de pequeno e médio porte no Brasil, ele chega muito próximo disso. Então, nós entendemos como uma vitória muito importante no primeiro momento. No segundo momento, nós tivemos as reuniões com a Caixa Econômica. Nós temos agora, recentemente, a divulgação de um documento também, que é o chamado COT, que é o Caderno de Orientação Técnica, em que ele veio colocando algumas regras, o Gilbert até citou algumas aqui, que são pingadeiras, passarinheira, acionamento duplo de vaso sanitário, são coisas muito específicas, mas que nos atingem porque as nossas obras já estão prontas. Então, nós já tivemos a indicação da Caixa Econômica que nós teremos prazo para adequação. Isso é um ponto muito importante, porque isso mostra que nós conseguimos trilhar um caminho de negociação muito importante. Nós conseguimos um compromisso com a Caixa Econômica de que, a partir de 2019, ela reconheça a legislação municipal, que ela não interfira nessas questões de frente mínima, de número de geminados ou de quantidade de geminados num lote. Então, eles já nos apontaram que eles vão respeitar essa legislação municipal. Então, isso mostra que nós temos um comprometimento muito grande com esses órgãos e que nós estamos realmente trilhando um caminho de vitória. Os novos desafios que eu entendo aqui para a associação, eles são realmente de uma forma de posicionamento. Até então, nós fomos reativos, né? Nós precisamos receber o problema para então reagir. Então, nós sempre fizemos defesa, porque
nunca tivemos a proatividade de nos levantar e conversar de forma antecipada. Eu vejo como o grande desafio da associação ser um agente participativo nessas decisões, tanto em nível nacional, nível municipal, estadual e nacional. A associação tem o dever de ser um agente, um ator participativo, de ser um ator determinante, de contribuir, tem um dever social de fazer isso. E esse é um dos grandes desafios que nós vamos ter, e eu tenho certeza que o caminho que nós trilhamos até agora nos dá a base para conseguir fazer isso também com muito sucesso. Eu gostaria de uma forma bastante breve, fazer uma conclusão aqui, que também está relacionado a essa questão da importância da associação. A característica principal da maioria dos associados é que eles são de porte pequeno e médio. Isso, em muitos casos, representa que 100% da empresa é constituído por uma única pessoa. Em muitos casos, essa única pessoa tem ajuda, às vezes, da esposa ou de 1 ou 2 funcionários. Então, acaba que o dia a dia desse profissional fica muito voltado para o operacional. E ele acaba não tendo tempo de se qualificar, não tem tempo de buscar apoio jurídico, assessoria contábil adequada. Então, nós queríamos passar essa mensagem para o associado, que essa associação seja um apoio para esse associado, que ele não seja simplesmente, não entenda a associação como uma mensalidade a mais que ele está usando, e sim que essa associação faça parte do cotidiano da empresa, que ela seja como se fosse um setor dessa empresa, que vai dar todo esse apoio para ele. Para isso, a gente precisa também da participação dos associados. Nós temos um dever muito grande de buscar qualificação profissional. Em resumo, isso aqui tudo é feito para o cliente final, né? Se a gente reparar, todas as ações que nós fizemos foi para sempre atender o cliente final. E é esse cara que merece o maior respeito de tudo, e por isso nós precisamos cada vez mais também nos qualificar os nossos fornecedores, toda essa rede também dos afins que vem junto com os construtores. Para finalizar, essa questão da associação sempre como sendo um suporte para as empresas. Isso eu acho que é uma mensagem muito importante para passar para todos os associados. Eu gostaria de encerrar agradecendo aqui, fazendo um agradecimento especial a todos os diretores, como o Gilbert bem falou, fazem a doação do seu tempo nisso aqui, as empresas que apoiam a associação, um agradecimento especial ao Gilbert e ao Geovânio, que abraçaram isso de uma forma muito bacana. Sem o esforço deles, esse evento de hoje não estaria acontecendo, não teríamos reunido todo esse número de associados. Um agradecimento também muito especial a todos os agentes que fazem parte dessa questão do público. Então, são os vereadores, os deputados, os representantes de classe, como o CAL, CREA, GESSEM, Sinduscom, CAJ. Muito obrigado a todos eles. Nós precisamos trabalhar de uma forma bastante conjunta. Queria agradecer muito aqui, o Tiago hoje representa a Caixa Econômica, a gente sempre foi muito bem recebido lá em Brasília e também aqui em Joinville. Ele sempre nos apoiou em todas as situações das quais nós levamos para ele. A Caixa Econômica, ela é realmente uma parceira e nós estamos trilhando um caminho de estreitar relacionamento com essa entidade. Então, Tiago, muito obrigado. E muito obrigado aos associados. No final de contas, isso aqui também é feito especialmente para vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Taylor. Rapidamente lembrando sobre próximos eventos da CCA, palestra sobre PBQPH, dia 28 de setembro, às 19 horas, no Auri Plaza, Avenida Rolf Wist, 277, no Bom Retiro, ali próximo à Univille, próximo ao Shopping Garten. Fique sempre atento também nas redes sociais e na página da CCA na internet, onde você pode ficar por dentro dos eventos da associação. Daremos início agora à entrega dos certificados aos sócios fundadores da Associação Catarinense de Construtores e Afins. Para tanto, peço aos membros da diretoria que
que se posicionem aqui à frente, todos os membros da diretoria, para que nos auxiliem também na entrega dos certificados. Farei a leitura dos nomes dos associados em ordem alfabética, para que estes venham até aqui à frente receber o seu certificado e fazer o registro fotográfico. Assim sendo, solicito que as palmas sejam reservadas para o final, quando todos já estiverem recebido os seus respectivos certificados. Como foi muito falado durante todo o evento, são quase 200 associados, então teremos que fazer isso de uma forma muito rápida. Começarei com a leitura dos nomes e peço que venham rapidamente aqui à frente para receber o seu certificado. A chamada será em ordem alfabética, o que facilita também para que você se organize. Associado número 1, em ordem alfabética, Ademilson Schneider. Em seguida, administra assessoria, legislação de imóveis, Adriano Steffen. Adriano Vital de Oliveira. Agostinho Dietrich, corretor de imóveis, AJLP Incorporadora, ALCA Incorporadora, Alexandro Kreutz, Alfa Correspondente, Alfa Preparação de Documentação, Alphaville Incorporação, Alugcom, ALX Construtora Incorporadora, Andi Comércio Atacadista de Cimento, André Luiz Correia de Souza, Aço Engenharia, Associação Comercial e Industrial de Tijucas, Belo Negócios Imobiliários, BF Gesso, Blum Construtora Incorporadora e Administradora de Bens, Boeing Incorporadora, Bordeaux Incorporações, Britador Ibner, Carlos Rony de Matos, Casa Nova Incorporações Imobiliárias, Central do Saibro, César Pereira Soares, Chama Incorporadora, CHR Soluções Condominiais, CIED Empreendimentos, Cleiton Silva Incorporadora, CN Contabilidade, Comércio de Ferragens Leandro, tudo bem? Comércio de Ferragens Leandro, Comércio Material de Construção HP, Concretal Laurindo Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento, Construtora Incorporadora Gasola, Degraus Incorporadora, Dil Silva, Dreger Negócios Imobiliários,
Duarte Lages, EG Consultoria e Projetos de Engenharia, Eli Calhas, Elite Imóveis, Empreiteira de Mão de Obra RF Souza, Empreiteira Dois Irmãos, Êxito Imóveis, Fabiano Domingos Silva, Fábrica de Lajes e Artefatos de Cimento São Luís, Fátima Borges, Corretora de Imóveis, Fênix Empreendimentos Imobiliários, FH Empreendimentos Imobiliários, Gadotti Representação Comercial, Galvão Engenharia Incorporadora, GAN Incorporações, Gino Assessoria, GPSA Construtora Incorporadora, GR Incorporadora, GS Construções, Guardian Empreendimentos, Habitar Serviços de Preenchimento de Documentos. Hafeman Incorporadora, Heider Incorporadora de Imóveis, HN Empreendimentos Imobiliários, HO Arquitetura e Engenharia, Imobiliária Becker, Imobiliária Borba, Impacto Sul Empreendimentos Imobiliários, Incorporadora Angeli Limitada, Incorporadora C8, Incorporadora e Construtora de la Justina, Incorporadora e Construtora Triunfo, Incorporadora Figueiredo, Incorporadora Gomes, Incorporadora J. Passos, Incorporadora JRT, Incorporadora Renato, Incorporadora Sul Brasileira, Inovar Habitacional Incorporação Imobiliária, Irmãos Ló, Ishikawa San Empreendimentos Imobiliárias, Itá Imobiliária e Incorporadora. JAF Incorporações, JBN Acabamentos, JH Construtora Incorporadora, Joimetal, Joinville Comércio e Transporte de Gás, Jolu Material de Construção, JRM Administradora de Bens, JS Prestadora de Serviços de Construção. JV Incorporações,
Kadosh Engenharia, Quilar Esquadrias, KMJ Alumínios, KR Empreendimentos, Cupas Administradora de Bens e Incorporadora, L. Souza Empreendimentos, LA Incorporação, Lages Gonçalves Artefatos de Cimento, Larimar Apoio Administrativo, LC Construtora e Incorporadora, Leandro Moll Gerber. Eu acho que sim. Está faltando um... Luciano André Rosato, Luiz Carlos Biazin, MAS Consultoria, Auditoria e Treinamentos Empresariais, Massini Incorporadora, Madeireira Progresso, MAN Serviços Administrativos, Vai chamando, qualquer coisa a gente... Eu já pedi para ele buscar lá outra lista. Mantovani Empreendimentos, Márcio Batista Arquitetura, Marcos Gás Instaladora, Marcos José Alexandre de Souza, Marisa Koch Corretora de Imóveis, Maste Soluções Contábeis, MAI Incorporadora, Melchioreto Engenharia e Corretagem, Melo e Limas Incorporadora, MG Empreendimentos, Michael Camargo, Corretor de Imóveis, MKPO Engenharia, Moderniza Incorporadora, Modo Brasil Incorporação, Módulo Empreendimentos. Que pediram para você falar mais devagar? Não, só para não dar tumulto, ele falou. Acho que tem que chamar de novo. Olha o horário lá. Moldax, Moser Comércio de Ferragens e Vidros Temperados, M-Plan Projetos, Novais Construtora, O Mercador Distribuidora, O Casa Construtora, ON Empreendimentos Imobiliários, ONB Incorporadora,
P&G Empreendimentos Imobiliários, P7 Construtora e Incorporadora, Paterno Construtora, Pavão e Camacho Advogados, Pedro Paulo Vieira Construções, Petros Incorporadora, ProHouse Incorporadora, Proger Arquitetura e Engenharia, PSK2 Incorporadora, Raquel Schroeder, Raiz Castilho Incorporadora, RD Ville Construtora, Roberval Gomes Barbosa. Rodrigo Reis, Roguima Incorporadora, Romani Incorporadora, RP Primos Participações, Santos Assessoria Imobiliária, Scaini Ferragens, Scala Engenharia. Sérgio Luiz Gonçalves da Silva, Serralheria Alumiville, Shelter Incorporadora, Show Imóveis e Construção, Ciemarte Engenharia, Silvano Helmer, Silvano Marques, Cirlete de Souza Ziegler, SJ Pinturas, Skroski Incorporadora, Soleci Lima da Silva, Somar Empreendimentos Imobiliários, Estela Douzan, Cadque, Suprema Incorporadora. Última folhinha. Última. Não. Ali na frente. Teixeira Imóveis, Time Coworking, Tobler Negócios Imobiliários, Top Gesso, Uno Arquitetura e Construções, Valdir Volner, Vera Cruz Material de Construção, Visara Empreendimentos, Valdeci de Souza Vieira, Vache Construtora Incorporadora, Vinter Arquitetura, Zoom Incorporadora e ZR3 Empreendimentos. Caso faltou alguém que seja chamado, pode ser que não tenha sido cadastrado a tempo para a produção dos certificados. Caso alguém não tenha sido chamado,
pode procurar as pessoas da CCA na entrada desse recinto, ou por acaso a associação não conseguiu imprimir o seu certificado a tempo e na sequência, na próxima semana, a associação entrará em contato e fará a entrega do seu certificado. Lembrando mais uma vez, próximo evento, palestra sobre PBQPH, no dia 28 de setembro, às 19 horas, no Auri Plaza, próximo à Univille, Avenida Rolf Viste 277, no Bom Retiro. E para aqueles que por acaso não tenham se associados à CCA, você pode preencher o cadastro também na entrada desse recinto, na recepção da Câmara de Vereadores. Faça a sua associação e faça parte desse time de vencedores. Senhoras e senhores, antes de terminarmos esta cerimônia, eu gostaria de chamar o nosso vice-presidente para que também faça uso da palavra. Falei para ele, depois eu entrego para ele pessoalmente. Boa noite a todos. Para encerrar o evento, essa parte do evento, eu gostaria de agradecer a cada um dos construtores que aqui estão, porque se vocês não existissem, nós não existiríamos. Se vocês não arriscassem tudo que vocês juntaram na vida, fazendo empreendimento 100% privado, com dinheiro privado, do seu bolso, arriscando às vezes tudo que você conquistou, para depois chegar num determinado momento e ainda ter que contar com a benevolência de determinadas situações para poder receber o dinheiro de volta, se você não tivesse arriscando tudo isso, nós não estaríamos aqui. Então, eu não falei meu nome, alguns me conhecem, porque o meu nome aqui hoje é Gilbert, o meu nome aqui hoje é Daniel, é Alessandro, é Piva, é Tainã, é Taylor, Cristiano, Josiane, cada um dos diretores que depositaram a sua energia e o seu tempo para fazer nesses 60 dias que um pequeno sonho se tornasse realidade. Hoje aqui, meu nome não é Giovânio, não é seu Raul, não é Jonathan, não é nenhum dos meus clientes também. Hoje o meu nome aqui é ACCA. Muito obrigado, Giovânio. Ratificamos, então, o agradecimento pela presença de todos. Tenho a certeza de que estamos vivendo um momento muito especial para o segmento dos micros, médios e pequenos construtores. Há um provérbio africano que diz: se quer ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá em grupo. E assim damos por encerrada esta cerimônia. Uma boa noite a todos.